E no final de semana, em Brasília, aconteceu uma tentativa de ataque com motivação ideológica. O empresário de 54 anos, Jorge Washington de Oliveira Souza, montou um artefato explosivo em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. No domingo, a Polícia Militar também desarmou cerca de 40 quilos de artefatos explosivos encontrados em uma área de mata próximo à região do Gama, também em Brasília. Tudo isso tem causado uma sensação de insegurança, especialmente com relação à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E para comentar esses fatos aqui em Brasília, com motivação, como eu já disse, ideológica, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília o general Santos Cruz, que ele está aqui sempre atuando, sempre falando sobre esses assuntos, especialmente sobre esses casos. Tudo bem, general? Obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar o convite de vir conversar com a gente. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. General, antes da gente começar, eu acho que um comentário que tem sido comum, especialmente nas redes sociais, tem sido o que tem gerado esses ataques radicais. Porque a gente tem visto aí, aconteceu dia 12 de dezembro, o primeiro aí que foi grande, né, que a gente viu aqui em Brasília. Agora, 2 ao final de semana. O senhor avalia que talvez esses ataques tenham sido gerados aí por uma tentativa de fazer com que o Exército atue? Não, não tem, não é por causa disso que uma Força Armada, o Exército, vai interferir na vida nacional. Isso aí é uma consequência do fanatismo. Né? Esse fanatismo, isso aí vem sendo alertado, eu já falei isso daí desde 2019. O fanatismo, ele sempre termina em violência. Eu passei 5 anos vivendo em área de conflito, né? Vendo essa consequência de fanatismo político. Isso aí era uma coisa esperada, isso daí não pode ser surpresa para ninguém. Com todo o investimento em fanatismo que nós tivemos, em divisão social, né? Em fake news, em discursos de ódio, tudo isso, a consequência natural é a violência. Então, nós estamos vivendo uma consequência de uma grande irresponsabilidade de mentes deformadas, de um esquema de fake news que tem que ser apurado onde é que está o centro disso. Tem coisas que são espontâneas e que não geram violência, geram alguma desinformação. E tem outras que são absolutamente criminosas. Então, esse fanatismo, ele acaba que transforma as pessoas que se acham que são justiceiros, que estão defendendo uma causa e que por uma causa vale tudo, e aí chega nesse nível de violência. Isso aí é comum em vários locais. Quem está surpreso com isso é porque se omitiu em analisar todo o processo de fake news, todo o processo de discurso de ódio que nós estamos tendo no Brasil há um bom tempo já. Então, isso é uma consequência de uma série de irresponsabilidade. Perfeito, general. E só para... O senhor já tinha realmente, eu tenho acompanhado aí o seu trabalho, o senhor sempre tem alertado sobre isso, sobre o fanatismo, especialmente sobre essa questão do desdobramento, né? Porque a gente percebe que não são muitos, mas é um grupo de radicais bem unido, né? É um grupo que está aí coeso, em busca talvez de tentar chamar a atenção e tentar algo mais profundo aí, de um impacto maior. O que é que o senhor avalia que tem que ser feito nesse momento para coibir e evitar que isso se propague e até tenha um reflexo aí no dia 1º de janeiro? Isso aí teria que ter sido visto já há um longo tempo atrás, né? A importância, a justiça, o Ministério Público, eles têm que ter mais consciência da importância do bom funcionamento do Ministério Público, da Justiça, das boas iniciativas, para não deixar que chegue nesse ponto, né? Mas isso aí não são todas as pessoas. Isso aí são pessoas que têm tendência para o radicalismo e que vão sofrendo aquela lavagem cerebral, né?
de fake news e de ódio político. Então, chega nesse ponto. O que tem que ser feito? Por exemplo, quando teve aquela tentativa ali, não de invasão, dizem que foi tentativa de invasão, mas aquela queima de veículos, de ônibus ali próximo à sede da Polícia Federal em Brasília, né? Tem imagens disso, tem câmeras distribuídas pela rua. Imagino que a polícia tenha boas imagens, mas não se tem notícia ainda de prisão. Teve alguma notícia, mas não tem confirmação de prisão de pessoas que fizeram aquilo. Aquelas pessoas têm que ser todas presas, já tinham que ser presas imediatamente no dia seguinte. Eu vi na imprensa dizendo, agora esse caso aí de terrorismo, né? Essa bomba no caminhão-tanque, que são pessoas que estão cometendo ação antidemocrática, não está cometendo ação antidemocrática, está cometendo crime de terrorismo, crime absurdo, que pode ter consequências terríveis ali, se explodir, se conseguir atingir o interior de um caminhão de combustível ou uma área ali no aeroporto, onde os funcionários estão trabalhando no abastecimento. Então, tem que tratar como crime, como terrorismo. A justiça já está atuando. Nesse caso, a investigação foi imediata, né? Tem que acompanhar esses discursos de ódio em rede social, né? Se estão utilizando rede social para isso. Liberdade não significa falta de limite, não é isso. A gente vê muito dentro desse discurso de fake news, discurso de ódio, de que liberdade é algo sem limite. Não é. Liberdade tem limite, né? Então, tudo isso precisa ser feito. Precisa ação da polícia, precisa ação da justiça, precisa localização, precisa inteligência preventiva, né? Desenvolver inteligência preventiva para ver quem é que está se organizando. Policiamento pesado na véspera e no dia da posse, vai ter, o esquema está todo montado, a polícia sabe fazer isso, né? E quem for encontrado com arma, com munição, com qualquer coisa que possa chamar a atenção, tem que ser detido. Então, eu tenho absoluta certeza de que a polícia tem a sua estrutura para isso. E tem que aplicar. O que está faltando por um longo tempo que a gente está vendo no Brasil é aplicação da lei. Tem que aplicar a lei e para essa gente aí, no máximo rigor. Perfeito. General, aproveitando a sua deixa aí, que o senhor comentou sobre a sensação, talvez, de impunidade, porque no dia 12 aconteceram esses atos aqui em Brasília, que também foram bem assustadores, né? Queimaram caminhões, diversos carros, e a gente sentiu que as pessoas que fizeram, os radicais que cometeram esses atos, não foram punidos. O senhor avalia que a falta de punição no dia 12, dos atos do dia 12, ocasionou esse desdobramento agora, nesse dia 24, dia 25 agora de dezembro? Não vejo assim, não. Eu vejo como um processo mais longo do que isso. A sensação de impunidade no Brasil, ela já vem de longa data. Não só por esses crimes de natureza e de motivação política, ideológica, como de crime comum, né? É uma sensação muito ruim que a população tem dessa impunidade. Não é só relativo a esse tipo de crime, não, em relação à corrupção, em relação à violência contra a mulher, ao crime comum, a todos os tipos de crime. Isso aí, o mau funcionamento da justiça, tudo isso vem trazendo para o Brasil uma sensação de impunidade. Precisa ter uma reforma completa no judiciário, na maneira de atuar, etc., para que a população tenha mais confiança e não tenha essa sensação de impunidade. É muito mais longo do que uma consequência simplesmente do dia 12 para o dia 24. Né?
Perfeito. E ontem, depois que aconteceram esses atos, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou que essas mobilizações em frente ao QG são incubadoras de terroristas. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, essas manifestações aí, esses verdadeiros acampamentos na frente dos quartéis, eles também são consequência de um discurso e de irresponsabilidade, de uma mente deformada, né, que colocou na cabeça das pessoas que a Força Armada é que precisa interferir no Brasil, administrar o país, assumir a responsabilidade política, administrativa. Isso é mais uma ação covarde daqueles que estimulam o fanatismo, né? Para transferir responsabilidade do Poder Executivo, né, para a Força Armada. Isso aí é absurdo. Irresponsabilidade quando disseram que o artigo 142, Força Armada, era poder moderador. Irresponsabilidade quando disseram que Força Armada poderia interferir nos poderes. Isso é demagogia política, populismo, falta de responsabilidade, covardia de quem fala isso. São os covardes querendo transferir responsabilidade para a Força Armada. Eu vejo aí pessoas atacando o comandante do Exército, da Força Aérea, da Marinha. Isso é um absurdo, é gente extremamente covarde. Tem que abrir inquérito e tem que responsabilizar essas pessoas por injúria, pela covardia que estão fazendo. Nós estamos num momento de transição de governo. Desde o segundo turno, nós temos um presidente omisso, que não se manifesta. Tem que se dirigir a essas pessoas que estão na frente dos quartéis. Não são pessoas, não pode classificar como pessoas marginais, não é nada disso. Dentro pode ter gente se escondendo ali, aproveitando aquela massa para esse tipo de radicalismo, como essa pessoa aí que responsável por essa bomba, parece que estava lá participando desse acampamento na frente do quartel. E não quer dizer que todo mundo que esteja ali tenha o mesmo modo de pensar e a mesma atitude. Então, vamos separar as coisas. O que está faltando é explicar para aquelas pessoas que elas podem fazer muito mais pelo Brasil se organizando numa oposição responsável, construtiva, num grande poder de fiscalização que obrigue o próximo governo a fazer as coisas corretamente. Esse é o jogo da democracia. É o governo trabalhar pressionado pelas forças, pela mídia, pela oposição, né? É assim que funciona a democracia, um jogo de forças. E esse pessoal pode se organizar e colaborar muito mais do que ficar na frente do quartel. Agora, alguém tem que ser honesto, está faltando honestidade do poder público de explicar isso a essas pessoas. Nós temos 2 meses de omissão do Poder Executivo. Então, do chefe do Executivo, não do Poder Executivo, porque os ministérios estão trabalhando também. Mas é isso aí que está acontecendo. Tem que ser honesto com aquelas pessoas, separar o joio do trigo. Se lá dentro tiver gente terrorista, gente bolando ações violentas, tem que investigar e tem que ir lá e pegar essas pessoas lá dentro e prender. Mas não pode classificar todo mundo no mesmo padrão. Até para acalmar também os ânimos, né, de quem está ali em frente ao quartel, que a gente sabe também que existem pessoas que, de fato, são mais apegadas ao radicalismo, mas também existem pessoas, pais de família, tem muita gente aí... Claro, não tem problema nenhum em você ser Lula ou ser contra o presidente que foi eleito, não tem problema nenhum você ser a favor ou contra o presidente que está saindo, Bolsonaro. Não é esse o problema não é de opinião.
O problema é de ação violenta, de ações fora da lei. E tem que explicar isso para essas pessoas, porque elas acreditam. Elas levaram por 4 anos um bombardeio de fake news tão forte que para algumas pessoas funciona quase como uma lavagem cerebral. E mesmo que não seja, elas acreditam naquilo. Então, alguém tem que explicar, olha, você acredita nisso, mas não é esse o caminho. O caminho é você organizar e colaborar com uma grande fiscalização, uma excelente oposição funcionando dentro do Brasil, e força o governo também a fazer a coisa certa. Agora, falta honestidade para aqueles que estimularam esse fanatismo. Não pode ficar de boca fechada querendo ver o circo pegar fogo para ver depois o que aproveita da cinza. Isso não pode. Isso aí se chama covardia. Perfeito. General, há boatos, como a gente sempre fala, né? As fake news, elas correm soltas, né? A gente não sabe exatamente em que acreditar nesse momento, em que não acreditar, especialmente para quem está lá em frente ao QG, porque está ali sempre recebendo as notícias via grupos de WhatsApp, etc. Mas saiu uma notícia no jornal Metrópolis informando aí que dos 3 comandantes das Forças Armadas, um teria disposição de apoiar o presidente Jair Bolsonaro na invocação do artigo 142. O senhor avalia que isso é verdade ou é mais uma fake news? Existe essa especulação interna da possibilidade, talvez, de um dos comandantes das Forças Armadas chegar a ter disposição de apoiar o presidente Jair Bolsonaro na invocação do artigo 142? Olha, eu não vi essa notícia, mas essas coisas circulam aí no grupo de WhatsApp. O volume de coisa falsa é muito grande. Nós estamos há 2 meses com uma. Isso aí tem coisas espontâneas, mas também tem coisas que a gente percebe que tem uma centralização de iniciativa, a polícia tem que investigar isso também. Com esse tipo de notícia. Sempre para manter o pessoal ali dizendo que vai acontecer alguma coisa fantástica, espetacular, daqui a 48 horas, daqui a 3 dias, aí o outro vê um, 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 um videozinho ali que é feito por uma autoridade que tem, não sei, 23 lâmpadas, aí ele já diz que aquilo significa dia 23, que tem uma mensagem secreta incluída na mensagem. Coisas absurdas para manter o pessoal mobilizado. Então a gente percebe isso aí, vai acontecer alguma coisa amanhã, depois de amanhã. Então, para manter o pessoal mobilizado. É uma desonestidade total. Então, isso dos comandantes, os comandantes, em primeiro lugar, são pessoas honradas, pessoas capazes, com seus 45 anos de serviço, selecionados dentro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da mais alta qualidade, passaram por todos os filtros, todas as avaliações dentro da sua força. São pessoas que têm responsabilidade na condução institucional. Eu tenho absoluta certeza que jamais iriam ou dois, ou três, qualquer um deles iria concordar com iniciativas de um aventureiro. Não tem cabimento. O Brasil tem um governo constituído, tem um governo eleito, tem os seus mecanismos para tirar um governo se o governo não funcionar direito, e isso aí, para mim, é mais uma covardia do sistema de fake news. Perfeito. General, para a gente encerrar esse bate-papo aqui sobre esse assunto, que foi tão importante e tão atual, né? Aconteceu esse final de semana, mas eu sei também que o senhor lançou um livro recentemente que fala um pouco sobre esse cenário também. O senhor poderia começar com a gente sobre esse lançamento? Foi um livro que eu fiz exatamente quando eu percebi ali no final de 2019, 2020, o caminho que nós estávamos tomando. E não tem novidade nenhuma. Né? Onde eu falo ali do problema do fanatismo, da violência, o problema do aperfeiçoamento das instituições, as instituições estão desmoralizadas. Esse caso agora, dessa bomba, é clássico. Mais um grupo desmoralizado que são os CACs, né? Os caçadores, atiradores e colecionadores, por causa de gente desse tipo aí. Por quê? Foi feita uma legislação irresponsável,
foi dito irresponsavelmente que você se armar e facilitar o armamento da população, você facilita a segurança pública. Mentira, um governo tem que ter um plano de ação de segurança pública. Além disso, é um pensamento elitista, porque as pessoas pobres não têm dinheiro para comprar, e nem nós vimos agora aí, esse cidadão com 150, 160 mil reais de armas e munições. O pobre não tem dinheiro para isso. Isso não tem nada a ver com segurança pública. É uma irresponsabilidade quando o presidente divulgou essa ideia de que melhora a segurança pública. Mais absurdo ainda quando diz que a pessoa armada tem mais opção política. Então, o que acontece? Os bons CACs, pessoas que gostam praticam o tiro já há muito tempo, são colecionadores, né, seguem a legislação de comércio, de aquisição, de utilização do armamento. Quando você expande isso sem melhorar a fiscalização, sem dar recursos para melhorar a fiscalização, você compromete o Exército, você compromete a Polícia Federal, você compromete os bons CACs. Então, você tem um monte de aventureiro pelo meio do caminho. Então, quando eu observei essas coisas todas, eu vi, olha, nós estamos seguindo uma cartilha absurda que é desenvolvida no mundo há muitos anos, há mais de 100 anos, que é a divisão da sociedade, esse ódio entre as pessoas, entre os grupos, esse bombardeio de desinformação, de fake news, o ataque às pessoas ao invés de discutir problemas. Então, nós estamos seguindo simplesmente uma cartilha que já é muito antiga, não tem novidade nenhuma. Então, eu coloquei isso no meu livro. São essas coisas que eu coloquei. Democracia é o aperfeiçoamento das instituições. E para nós, hoje, é muito importante a aplicação da lei. Então, o governante tem que ser honesto, tem que ser transparente, né? E essa massa toda agora, numa eleição dividida, o Brasil tem tudo para ter um governo que tenha uma grande fiscalização, um governo que sabe no que errou antes, sabe no que não deve errar, sabe o que tem que fazer, e todos da oposição sabem o que tem que fiscalizar. Então, nós temos tudo, mas está precisando honestidade e chamar as pessoas para a consciência, porque o fanatismo tirou a consciência da nossa sociedade. Infelizmente, o Brasil ficou um país doente. Vamos ver se a gente se recupera dessa pandemia de fake news e de falta de responsabilidade. Perfeito. General, o presidente Jair Bolsonaro precisa falar para tentar conter os ânimos de quem está se manifestando? É obrigação. É obrigação. O presidente da República, ele é pago para isso. Ele é pago para se manifestar, para trabalhar e para se manifestar sobre os problemas nacionais. Não pode ficar 60 dias, 50 dias sem se manifestar sobre os problemas que nós temos. E nós temos as pessoas que acreditam naquilo que foi falado, né? Que precisam que elas tenham atenção, que elas sejam consideradas, né? E que com honestidade. Isso é uma obrigação da autoridade nesse nível, seja ela quem for, seja o nome dele quem for, né? Ele não pode se omitir de falar sobre eleição, sobre o resultado de eleição, sobre essas demonstrações, essas manifestações. Né? Isso aí é uma obrigação. O que nós estamos assistindo é um show de omissão. Perfeito. General, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Made in Brasília. A sua participação, sem dúvida, foi muito esclarecedora para explicar aí, especialmente esse ponto de vista aí das Forças Armadas, do Exército, já que a população tem chamado e tem clamado muito pelas Forças Armadas. Ter o senhor aqui é muito importante para a gente ouvir esse ponto de vista. Obrigada por sua participação. Tá, muito obrigado. E que essa população, com toda a sua energia, ela se organize em ser uma oposição construtiva no Brasil, que isso é fundamental para a democracia.
eles podem colaborar muito mais do que ficarem na porta dos quartéis. Vamos ver se o Brasil acaba com essa ideia de conflito e a gente caminha de maneira mais suave em 2023. Sem dúvida, é o que a gente espera também. Desejo de antemão feliz ano novo, feliz Natal já passou, agora um feliz ano novo, que a gente tenha um ano próspero aí, um ano vindouro cheio de coisas boas e com menos notícias ruins e trágicas como essas de agora, né? Tá bem, muito obrigado.